Olá, pessoal, estamos aqui em mais um InfoCast. Trouxemos hoje um convidado super especial, que é o Felipe, da PrintSpec. Amei trazer ele aqui, porque a gente gosta muito de falar sobre experiência. E embalagem é algo que a gente remete totalmente. Eu acredito que seja isso, 80% da experiência do cliente esteja na embalagem, na hora que ele recebe o pedido, enfim. Felipe, muito obrigada por estar aqui. Queria que você falasse um pouco de você, da história da marca, como tudo começou. O espaço é todo seu. Joyce, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado com o convite. Realmente é muito legal a gente falar sobre o que a gente gosta e o que é a nossa vida, né? A Prints começou como Prints e a gente tem hoje a linha das embalagens, que é a Prints Pack, que a gente, na pandemia, viu que tinha uma necessidade urgente de melhorar o delivery, né? Aquela loucura toda que se passou. E aí apareceu uma oportunidade da gente fazer um investimento numa máquina que produz, confecciona a embalagem e monta a embalagem, entrega ela já montada para o cliente de forma bem prática, para diminuir realmente a operação do cliente. E aí, quando a gente foi atrás de fechar essa máquina, a gente soube que não existia realmente no Brasil, existiam poucas máquinas como essa. A gente comprou à distância, sem nem ver a máquina. Foi um negócio assim, aquelas loucuras da pandemia Tiro que no escuro. poderia ter dado muito errado também. Demorou um ano para chegar, atrasou, porque Nossa, pegou aquela época de pandemia e tudo sim. mais. E aí a gente começou a operar a parte da PEC em 2021. E foi a primeira máquina do Norte e Nordeste fabricando esse tipo de embalagem. Então, essa máquina a gente consegue fabricar aquelas bandejinhas de papel, que, como você falou, né? Eu sou suspeito para falar, mas é uma grande verdade, né? A gente muda totalmente a experiência do cliente quando você tem uma embalagem bem feita, Com né? certeza. Tem vários cases de produtos que são vendidos, que são bons, mas se você não tiver uma embalagem bonita, bem apresentada, ele perde o valor dele, né? Então, realmente a embalagem ela transmite a imagem do negócio, ela comunica, ela informa, né? E ela ajuda a vender o produto, É né? Ela verdade. marca na cabeça do cliente. Então, a Prints, né? Eu falo Prints porque existe a Prints antes, né? A Aham. gente fala que a gente É começou o com uma grupo, impressão, né? a gente começou com impressão digital lá em Eu ia 2006. perguntar isso agora. Como é que vocês começaram a empreender? Como é que vocês entraram nesse ramo? Então, a gente começou em 2006. A minha família, ela é toda de gráfica. A empresa do meu pai esse ano faz 99 anos. Nossa. Está se preparando para o centenário. E a gente sempre teve a visão de procurar fazer o nosso caminho. Eu digo a gente porque eu e a Fernanda, minha irmã, somos sócios. Eu sou diretor de produção e financeiro. A Fernanda é diretora comercial e RH. Hoje a gente tem essa divisão bem clara, Legal. mas a gente começou ralando mesmo, com um balcãozinho. Assim, balcãozinho, a gente começou, assim, posso dizer, melhor do que realmente um balcãozinho, mas era bem pequeno o Sim. negócio, era uma impressora colorida, uma preto e branco, Qual era o tipo de endividado. produto? A gente rodava muito material de cartão de visita, Ah, tá. folder, Gráfica dessas gráfica, o comum, pessoal né? chamava gráfica rápida. Eu nunca gostei de chamar de gráfica rápida porque isso é relativo, né? Sim, é Mas verdade. a gente às vezes se confunde o que é o rápido. É. Quando eu vi o cliente falando, porque é gráfica rápida, eu disse, pai, tira esse nome da gráfica rápida, É. tudo vindo aqui porque não dá. Mas a gente tem essa pegada muito rápido, de entregar muito rápido, e vem da nossa origem essa situação de entregar rápido. E aí a gente foi crescendo, depois foi anexando, agregando outros tipos de produto, de sinalização, comunicação visual, adesivação. Então hoje a gente faz adesivação dos restaurantes, Pode fazer interno. propaganda, viu? Não tem problema não. É até legal, porque o pessoal sabe dar uma referência maior. É verdade. Mas assim, a gente faz toda essa parte a gente tenta atender o cliente em todas as necessidades que ele tem. Então a gente pensa muito no foco no cliente, o que é que ele pode precisar de impressão, o que é que ele precisa resolver o problema. Eu digo muito que a gente está ali para resolver problema do cliente, né? Então, Legal. seja para divulgar alguma coisa, seja para transportar, que não é só um Sim. transporte, mas seja para
fazer ele vender mais, né? Que é Sim. um problema que ele tem. Então, a gente está sempre resolvendo um problema do cliente. De Acaba fato, que é ele isso. fica em casa, né? Eu vim de banco e no banco a gente tinha muito isso, né? Quanto mais produto a gente disponibiliza para o cliente, mais a gente fideliza, mais a gente gera conexão, mais a gente Isso. consegue construir algo maior ali. Eu acho que isso é super relevante. A gente é todo tempo procurando, assim, todo ano a gente está fazendo investimento, assim, a gente não para, porque realmente é um mercado muito, muito amplo, tem muitas novidades todo tempo. Então, ano passado a gente fez um investimento muito grande, a gente fez uma aquisição de máquinas novas agora para aumentar a nossa produção. A gente terceirizava uma parte da produção na gráfica do nosso pai e com o aumento do nosso volume de produção, a gente viu a necessidade de ter uma produção realmente própria e independente. Sim. No final do ano passado, a gente se mudou para esse novo espaço, fica na Praia de Iracema, e a gente consegue realmente agora fechar o ciclo todo, tudo dentro de casa, com muito mais velocidade. Então, produtos que eu entregava antes com 20, 15 dias, eu consigo reduzir bastante isso. Então, às vezes, eu entrego com uma semana, produtos que Legal. eram de 20 dias. Então, Você assim. considera que o tempo de virada de chave de vocês, onde vocês chegaram no novo patamar, né? Num patamar totalmente diferente, vocês consideram foi o pós-pandemia? Então, na pandemia, antes da pandemia, a gente vinha numa pegada boa de crescimento, focado muito no digital, na impressão digital, que é um mercado que tende cada vez a crescer muito, porque as pessoas cada vez diminuem as tiragens, não querem, têm medo de fazer um investimento num produto, às vezes, numa quantidade maior, às vezes fazem um negócio mais personalizado, mais específico, para uma ação específica. E apesar do valor unitário sair muitas vezes mais caro, mas não é nem mais caro, com valor mais alto, você não tem que fazer uma quantidade muito grande, então acaba que fica mais acessível. A gente já tinha contratado consultoria, a gente vinha assim, em crescimento bom, focado muito no digital. Nunca foi meu sonho ter impressão offset, ter essa parte de produção maior e tal. Na pandemia, a gente realmente enxergou essa necessidade, viu que tinha conexão com o nosso negócio. É um negócio que, assim, é um caminho sem volta, o papel, Sim. porque eu brinco Sustentabilidade, né? Eu digo muito que esse ano, esses próximos anos, é tecnologia e sustentabilidade, a total. inteligência artificial e sustentabilidade. Eu brinco muito que o papel deixou de ser o vilão e virou o mocinho, Sim, né? Porque teve uma época aí que o papel, o pessoal não pode usar papel, não sei o quê. Não, o papel ele é ótimo, ele é excelente para o meio ambiente. Ele é, com meses ele se é, decompõe e não polui nada, né? Então, assim, a gente sabe que cada coisa tem seu uso, né? Tem o plástico tem o uso dele, o papel tem o uso dele, mas assim, a gente entendeu que de fato era um caminho sem volta essas embalagens em papel. Então a gente fez esse investimento inicial, foi bem arrojado para a gente, né? Para a situação que a gente estava. E aí a gente fez um planejamento estratégico, entendendo realmente o que é que o cliente precisava, quais eram os pontos que faziam ele optar ou no plástico ou outro tipo de embalagem, qualquer que fosse, e quais eram os nossos desafios naquele momento, porque a gente não tinha nenhum parâmetro de concorrente direto naquele momento. sim. Então a gente tinha que abrir mercado, tinha que explicar o material. Passou por Levar isso, uma né? cultura, é isso que eu ia dizer agora, levar a cultura. No iFood, quando eu entrei, as pessoas tinham que dizer, gente, é um aplicativo que você baixa, é um shopping online. Hoje em dia dispensa total apresentação, Ela mas eu se tive que vende. implantar a cultura, né? Pois é, Implantar então. a cultura. E é bem legal, até uma ideia de conteúdo aí pra ti. Você tava falando e eu tava vindo na minha cabeça assim, qual a evolução? Eu tenho 40 anos, vou fazer 41 esse ano, não tenho Não problema em tem quem falar a diga, idade. não tem quem diga. E eu fiz uma retrospectiva agora, sem querer, das marmitas, né? Eu lembro que quando eu era criança, tinha umas marmitinhas que a minha mãe levava As pra minha avó, quentinhas. que era aquela que era empilhada, uma em cima da outra, que era tipo aquele material de panela Aham. mesmo, né? Empilhada. Minha mãe já teve Aí, uma marmitaria, por sinal, que olha agora que eu me lembrei. aí. Aí depois aí veio a cabeça aquela marmita onde você tem que dobrar, que eu nem sei que Uhum. material é aquele. Alumínio, né? Alumínio. Aí tem o isopor. Então, assim, hoje em dia, Uma evolução. olhando essa evolução, né? Aí as pessoas foram para o plástico, depois o plástico que pode ir para o micro-ondas, e agora a gente tem o papelão. Então, assim, é papelão ou é Papel, papel? papel. Papel. Que é uma coisa totalmente diferente, inovadora, e é o que vai ser feito no futuro, né? E Assim, esse papel, como você falou, ele vai para o micro-ondas e tem um tipo específico que a gente também tem uma linha própria que vai para forno. forno. Então você pode gratinar, você pode deixar ele por tempo maior no forno e não contamina o alimento. Então, tudo isso
é realmente um negócio que a gente precisa, às vezes, conversar com o cliente para ele entender e que o cliente dele já enxerga valor nisso, né? Às vezes o dono do restaurante demora um pouco mais para entender que aquilo realmente vai fazer diferença, outros não. Quando assim que a gente começou, tiveram alguns que já estavam procurando a Sim, solução disso fora, estavam com dificuldade, porque também tem a questão do frete, é um produto que é mais volumoso e tal. Então a gente tem hoje a solução tanto de produzir o material, obviamente, mas a gente fecha o ciclo para o cliente. Então a gente tem a parte do armazenamento. A gente sabe que muitas vezes existem cozinhas que são menores, que não tem tanto espaço de armazenagem. A gente faz esse armazenamento e faz uma entrega programada, conforme a sim. necessidade do cliente. É, a gente produz quantidades menores, a gente não só se faz Eu acho quantidade isso o enorme. máximo, porque assim, às vezes, até para quem está assistindo aí, às vezes eu sei que não, eu não vou porque ele fornece para o Vignoli, Uhum, e aí ele deve ser uma quantidade gigante, e às vezes o cara é pequeno, quer fazer uma coisa de com qualidade e certeza. não chega até você porque acha que não tem condição. E Não, tem, né? Vocês tem, conseguem atender em tem. quantidade menor. A gente costuma tentar, assim, né? Normalmente quando a gente senta para conversar com qualquer cliente, a gente tenta fazer pelo menos uma projeção mínima que ele vai consumir num período para conseguir baixar o valor unitário, porque a gente também se Uhum, preocupa muito com o custo que ele vai passar, né? com Então, certeza. a gente tem que ficar competitivo. Então, não adianta também comprar uma quantidade muito pequena que o valor unitário vai ficar um pouco mais caro. Mas existem soluções realmente que a gente consegue, às vezes não um produto específico, mas a gente tem um outro produto que vai atender pelo menos naquele pontapé inicial para ele Sim, girar para ficar competitivo. sim. Então, assim, a gente está todo tempo desenvolvendo novos produtos. A gente está com a linha já tentando fugir um pouco. Por exemplo, a gente viu algumas dificuldades, alguns clientes que, porque tem a máquina de selar. A máquina de selar ela é super simples, a selagem é super rápida, Sim, não é grande problema. Mas existem alguns clientes que são menores e tem que fazer a aquisição da máquina. A gente cede a máquina para alguns casos, dependendo do volume. legal. E aí, mas para esses clientes que estão começando, às vezes a gente não consegue, não tem nem disponibilidade de Sim, máquina suficiente para atender todo mundo. Mas a gente está vendo, lançando soluções que não precisem da seladora e que tem a facilidade de ela já vir montada também e comunica muito bem. Então, sim. a gente tem clientes que começaram com a gente. Tem um caso de um cliente emblemático que é muito legal, que o cara, na pandemia, chegou para conversar com a gente, ele era representante comercial de alguma coisa, tinha perdido o emprego, estava começando a empreender um negócio, ele e a esposa, né? Então, assim, bem no começo, começaram a fazer na cozinha de casa, mas já tinham uma visão que precisavam de uma embalagem bacana para poder se Legal. vender. Se preocupa, né? Cara, eles estão bombando, eles estão na terceira marca, são Legal. clientes nossos até hoje. Pode falar o nome, viu? Que eu sou curiosa. Pronto. É a Se quiser. Reza, é a Ai, a Reza. Reza é maravilhosa. Sou viciada naquela pizza. Pronto, eles são parceiraços nossos, estão com a gente até hoje. E a gente vê a evolução deles, é incrível, assim, É porque massa. ele teve a visão desde o começo, né? A gente está falando do Sim, pequenininho, começou sim. pequeno, mas com aquela visão de ser grande. Então, você passa uma mensagem para o seu cliente que você se preocupa com o alimento, né? Você está transmitindo a imagem de uma empresa que toma cuidado no detalhe, né? Porque a embalagem, ela transmite isso, né? O delivery, você teve que fazer muita adaptação para esse mercado de delivery ou foi exatamente nessa época de aquisição dessa máquina para fazer essa embalagem? Não, a gente, na verdade, começou para atender o delivery. Então, Entendi. o nosso foco sempre foi o delivery. A gente atende outras demandas de embalagem, né? Faz parte do nosso negócio. A gente atende sacolas, a gente atende é, alguns tipos de cosméticos, enfim, né? Outros segmentos também a gente atende. Mas a gente sempre montou a nossa estrutura, a nossa fábrica, pensando no alimento. Então, é, é o cuidado no ambiente, que tem que estar muito É limpo, verdade. os detalhes dos equipamentos estarem sempre higienizados, né? A gente se preocupa muito com isso. A gente espera cada vez mais que isso evolua de uma forma mais sistematizada para realmente levar a segurança alimentar para o cliente, né? Sim, Então, o, o dono do restaurante se preocupa tanto na cozinha dele que isso é importante também o fornecedor que fornece as embalagens ter esse cuidado, com porque certeza. é uma extensão, né, do negócio. Uhum. Então, se a gente não tomar esse cuidado,
Com certeza, assim, é legal, eu fui lá conhecer e tem aquela parte, eu não sei se eu não conheço todos os nomes, como é que faz, mas tipo aquele plásticozinho que fica por dentro dela e que evita até que a comida saia, sei lá, uma batata fique murcha, Uhum. tão murcha ou algo do tipo, né? É, Vocês têm essa a tecnologia. gente, como eu falei, né? Assim, a gente tem uma camada de uma laminação que vai por dentro, bem fininha, são 14 micras, ela é bem fina, dependendo do produto, até 16 micras. E até esse detalhe, a gente se preocupa, pô, apesar de ter um pouquinho do plástico, né? Porque a gente não consegue eliminar 100%, ele é um plástico biodegradável. Então, a gente coloca esse tipo de acabamento para, assim, dependendo do projeto que o cliente vai precisar usar. Então, quando vai ter gordura, é importante que tenha para a embalagem não ficar feia quando chegar no cliente, aquela embalagem que absorve a gordura, Entendi. né? Então isso é muito importante. Os furinhos, né, para poder garantir a crocância da batata frita ou de Que uma já é fritura, uma coisa que é super difícil, né? super Mas é difícil. legal que o cliente do delivery, ele já sabe que se ele vai pedir o delivery, ele já sabe que ele não vai ter o mesmo produto idêntico que ele vai comer no salão. É, Então ele já tem essa consciência, é um público já mais consciente, né? não, com certeza. Mas a gente precisa minimizar isso, né? Lógico, Nosso lógico. objetivo é minimizar. Então, quando você recebe uma batata que às vezes ela está vedada de um jeito que ela não respira, ela vem murcha, né? Fica, né? Fica. Sim. E quando ela tem a respiração, ela já vem com uma certa crocância. Você pega um caso do McDonald's, por exemplo. Ele toma cuidado, a embalagem dele, ela respira, ela não pode ficar É. 100% abafada. Porque realmente ela, né? Isso é natural que ela vá ficar um pouco mais murcha. Mas a gente minimiza muito com a respiração própria para determinado tipo de alimento. Tem uma linha muito grande de confeitaria também, né? Vocês atendem esse tipo de produto, esse nicho? Me diz aí um pouco dessa tua. Sim, a gente atende. É um outro mercado também que, assim, antes o pessoal entregava numa caixinha de isopor. A gente, quando chega com a opção do papel, aquele salgado, que era simplesmente um salgado que ela saía para comer, muitas vezes o pessoal dá para um colega de trabalho como um presente. Então, ele tem um valor agregado maior porque a embalagem é mais bonita, Com certeza. né? Então, é um docinho que a pessoa vai passando no shopping, se lembrou de alguém, vai levar. Aquele produto, ele tem um valor agregado muito maior com a embalagem bonita. Então, a É. gente tem casos de clientes que a gente atende que realmente mudou a percepção da marca, porque as pessoas começaram a enxergar uma empresa, aquela história, né? Às vezes a gente não precisa nem ser, a gente precisa parecer ser, mas ela Aham. parece ser maior do que é, porque realmente ela tem um cuidado com a embalagem, É né? verdade. Ela tem aquele detalhe a mais, tem um acabamento diferente que faz a diferença, né? Principalmente delivery, né? Que a galera, assim, às vezes a pessoa tem salão, mas se for uma marca que sai às vezes de casa, porque tem gente que sai Sim, no mercado de forma que pode aderir e você não tem a noção de como é. Aí a sua apresentação, eu digo que é o cartão de visita. total. A gente diz que a embalagem é a extensão do restaurante para a casa do cliente. Então você imagina, você está aqui num momento que é especial, sagrado, alimentação, né? É, Então você está com a sua família, chega uma comida e você põe a embalagem já toda bonita, você está com a sua marca participando daquele momento em família e todo tempo sendo o seu filho vendo, pai, o filho que pede normalmente, né, se lembra muitas vezes, né? é, Pai, o vamos pedir aquele comida não sei de onde, porque ele marca, vê aquela marca. Então, sim, aquilo ali gera uma conexão associa. com a família, né? Então, é muito incrível, porque às vezes eu costumo pedir muito delivery para poder ver as embalagens, como é que tá saindo, Cliente oculto. cliente oculto, e para vender também, né? Porque a gente É, vai atrás, lógico. lógico. Mas é incrível quando você recebe ele sem marca. Você não se lembra de onde é que veio, ele não tem conexão. Ele é Verdade. simplesmente um produto que você comeu, lhe atendeu, beleza. Mas para você se lembrar, falta, né? É verdade. E Não você tem que. fideliza. E a memória tem que ter, né? Eu tava Claro. assistindo alguns conteúdos que lá em casa agora a gente não consome mais nada, a não sei. Tem que ser construtivo. É toda hora conteúdo, conteúdo, conteúdo. E estava falando exatamente isso, da importância de você deixar a sua marca, Uhum. né? Você deixar a lembrança, trabalhar a memória do cliente. E a embalagem, ela permite isso. Total. E às vezes o As suas cliente. cores. Exatamente. Então, às vezes o cliente ele não enxerga esse valor. O cliente que eu falo, o restaurante, o dono de restaurante, Uhum. não olha só para número. Uhum. Quando o cliente, eu digo muito, quando eu vou dar uma palestra, eu digo, o que é que o cliente compra? O que é que você vende, na verdade? Aí o pessoal diz, eu vendo pizza, eu vendo pastel. Pois sabe o que é que o cliente compra? O cliente compra experiência. Claro.
Você está Mais vendendo do que pastel, nunca, você está né? errado. Você está vendendo pizza, você está errado. Você tem que vender a experiência. Claro, é o É, que gera valor. é o que gera Porque valor. senão você vai ser uma pizza qualquer, né? Você vai comparar preço de pizza. Às vezes o cara tem uma pizza que ela é toda mais bem recheada, mais cara, se torna mais cara. Se ele for entregar de qualquer jeito, ela não tem o valor. Tem Verdade. um vídeo que é emblemático, eu até repostei esses dias, que é um cara que vai vender um relógio de marca, Ah, eu né? sei Não sei qual se você é. já viu. Fantástico aquele vídeo. Ele vai vender para um cara que comercializa relógio. O cara adora o relógio, paga um valor altíssimo em dólares e tal, e pergunta pela caixa. Fecha o negócio, mas pergunta pela caixa, que é a embalagem. Sim. Aí o cara não tem. Ah, então eu não compro. Você tem que ir lá procurar fulano de tal. E aí o cara vai lá e paga, talvez, acho que, sei lá, um quinto do valor que ele paga É, e receber no outro canto. Porque realmente a caixa, ela tem o conteúdo, ela é tem um verdade. valor, né? Você pega um relógio de marca, ele vende a caixa, né? Então, Sim. ela tem... O pessoal até comercializa caixa de relógio, né? Que é um negócio É, engraçado, eu, né? eu vi algo parecido também com um pastelzinho, aqueles pastelzinhos de vento. Aí aquele saquinho mesmo, a padaria fez, aí Uhum, botou naquele saquinho qualquer mesmo, uhum. saquinho ok. E aí a outra não, ela pegou uma caixa, colocou tudo direitinho, botou um laço, uma coisa. O valor, tipo, nesse aqui ela pagou R$ 25 e Uhum. aqui o pastelzinho era 10. Então, assim, é surreal. E aí a É. pessoa reclama o quê? Quanto foi o custo de uma caixa dessa? Um e pouco? Entendeu? Quanto é que agrega? Porque, e aí não é nem só sobre o valor, o financeiro. Uhum, Além de agregar aquela questão que ele consegue aumentar a margem, consegue vender uhum. até mais caro o produto dele, Com certeza. botando mais dinheiro no bolso, mas tem o valor da marca, a Uhum. percepção, né? Fidelização, né? Porque aí esse pastelzinho qualquer bodega tem. Mas o Exatamente. pastelzinho nessa caixinha, que você também pode dar de presente, porque ele vira um presente. A embalagem, ela é um Vira, presente. é. Quais são os tipos de embalagens mais procuradas hoje? Assim, por mais que vocês façam tudo, Uhum. tem duas perguntas que eu vou botar de uma vez aí. Quais são as embalagens mais procuradas? E se o cliente quiser fazer algo específico? Eu Uhum. desenvolvi um produto, é uma pizza no formato diferente. Eu até viajei para uma feira do Summit do JJ, inclusive vai ter esse ano. JJ Summit, vai ter esse ano. Eu tô com um preço até diferenciado para lá, vai ser maravilhoso. É uma oportunidade muito grande para vocês também irem. E eu vi pizzas, assim, ela era retangular. E eles desenvolveram lá uma embalagem específica para isso. Vocês estão abertos a isso? Existe essa procura também? Então, quando a gente começou o projeto da Print Spec, a gente tinha muito essa história das gráficas normais, né? Tipo assim, que vendem todo tipo de coisa. E o cliente chegava e tinha que desenvolver um produto para ele. E a gente viu que aquilo ali era uma barreira impeditiva, né? Assim, era positivo quando você queria coisa muito específica, mas era impeditivo quando o cliente queria um negócio prático, queria resolver rápido. Então, hoje a gente tem a linha própria de produtos. Então, eu tenho linha de sushi. Então, tenho vários tamanhos de sushi que atende a maioria Sim. dos restaurantes E sushi. sushi tem algo mais específico, né? Porque ele tem o quente e o frio, ele não pode Isso. botar junto. Isso é verdade, porque senão Tem que fica ser ruim. duas embalagens, né? E aí a gente tem a linha de sushi, tem a linha de hambúrguer, tem a linha de batata frita, tanto para salão como para delivery. Tem a linha das bandejas, né? Que é realmente que tem, é o mais diferente de todos. E a gente, quando o cliente chega, a gente desenvolve sim para ele. A gente senta e aí é um projeto. É um Sim, projeto especial. Como a gente já fez com vários clientes. A nossa essência é o especial, é o diferenciado, né? A legal. Prints, como eu falei, ela sempre trabalhou de vender uma unidade. Você chegava no balcão, comprava uma unidade. Então, hoje, a gente vai atrás de fazer uma unidade se o cliente quiser. Então, a gente Legal. desenvolve junto, como a gente tem a linha de impressão digital, a gente tem uma facilidade muito grande de linha de acabamento para fazer praticamente o produto final para o cliente materializar, porque às vezes é igual um projeto de uma casa, né? Para o arquiteto é muito fácil, ele chega no ambiente, ele consegue visualizar e ver como é que vai ficar, mas o cliente não, ele precisa daquela imagem renderizada, aquele negócio bonito. A gente consegue tornar materializado aquilo, porque eu consigo produzir de acordo com o que você precisa. Agora está desenvolvendo uma embalagem que é para substituir uma hamburguera, né? O cliente tem uma hamburguera, usa uma embalagem de isopor, que é uma hamburguera, tem um volume muito grande e a gente está desenvolvendo ela em papel, mas eu Legal. não quero que fique com cara de hambúrguer. Então tem que ser um negócio diferente e que seja prático, que então a gente vai pegando ali os
as Sim. exigências, as necessidades dele e forma e apresenta. Legal. Então, vamos discutindo, tá? Aí depois muda tamanho, acerta o papel e tal, para ficar específico para ele, Como ele quer, como né? ele quer. Que é o Isaac, pessoal, ele tá trazendo uma aguinha pra gente, ele vai aparecer. Ó, Isaac, dá oi pro pessoal, Isaac. Obrigada, Obrigado, Isaac. Isaac. É muito legal sobre isso. Eu adoro falar de experiência, adoro falar de comunicação e como a embalagem comunica, né? Eu digo que o delivery, você começa a comunicação com o cliente desde a hora que você mostra o teu cardápio lá. Como é que tá a estruturação da tua loja, foto de capa, como é que eu estou apresentando ali. Quanto melhor essa apresentação, maior a conversão e mais rápido o cliente se decide e compra ali. E essa comunicação, ela vai até o final, quando ele recebe isso através da embalagem. E eu falo muito para os clientes, ele tem que comunicar bem lá na ponta, ele tem que comunicar bem quando ele recebe o pedido através do chat, se colocando à disposição caso tenha algum problema, para se antecipar. Muita gente, Joyce, avaliação ruim, chamado, gente, se antecipa, já manda um oi para o cliente, já cria uma conexão ali com ele, continua se comunicando até enviar o pedido para ele e o grande finale, digamos assim, quando ele recebe a embalagem ali, é importante que vá uma comunicação também. Então, às vezes, as pessoas economizam na embalagem, manda rodar um monte de papelzinho com uma gráfica comum, convencional, faz alguma coisa, agrega, aumenta, e quando aquilo dali já podia estar impresso na tua própria embalagem, induzindo o cliente a avaliar bem o pedido dele, agradecendo, colocando um QR Code para um canal próprio de venda. Porque o grande lance hoje é o quê? É usar o iFood como um aquário. Você pesca, você shopping, tem... né? Exatamente, você tem que crescer lá, mas é muito saudável que você consiga migrar esse cliente para o canal próprio. E a embalagem, comunicando bem, ela permite que o cliente traga esse aí e fique com os dados, né? Perfeito. Assim, é o que a gente sempre estimula os clientes quando a gente começa a conversar, é que ele consegue imprimir um QR Code na embalagem porque ela é personalizada para ele. Ele consegue lançar um produto novo, uma imagem do produto na tampa. Já teve caso de clientes, como a gente atende não só restaurante, tem outros clientes, outros segmentos que a gente atende, clientes interessados em fazer propaganda na embalagem dele. Ainda tem isso que eu ia te falar. Uma construtora queria bancar as embalagens de um restaurante porque sabia que o público que ele atende tem a ver com o perfil que ele trabalha e o cara ia ter as embalagens dele de graça. Olha essa sacada, pessoal. Eu liguei, inclusive, eu fiz uma cotação lá essa semana, a gente vai fechar, e o comercial falou para mim, Joyce, vê com algum parceiro, fornecedor, para colocar a marca deles na embalagem de vocês. Poxa, eu achei isso... Isso é fantástico. Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixa. E eu acabo, muitas vezes eu posso nem pagar pela embalagem. Viram receita, às vezes. O cardápio, não sei se você lembra, num passado não tão distante, hoje não tem mais, porque realmente ficou até demais, mas as pessoas chegaram a ter páginas de propaganda, né? Aí já extrapolou, né? Pouquinho. Mas hoje no cardápio tem a marca lá da cervejaria, tem do refrigerante, tem até da... Eu vejo fornecedor eu vejo Seara, vejo Sadia, vejo tudo nas embalagens. Né? Então, é um negócio que você gera uma fonte de receita que você não esperava. Ela banca, muitas vezes, pode bancar esse custo da embalagem que você já vai ter de qualquer jeito, né? Exatamente. E tem uma situação também, assim, existe uma premissa importante que a gente precisa entender que, por exemplo, a gente pegou um caso até do Vignoli, você falou do Vignoli, é cliente nosso, um dos primeiros também, parceiraço nosso, que ele trabalhava com embalagem de plástico, e era um tamanho bem razoável, né? Assim, também não era um tamanho pequenininho, mas a gente conseguiu chegar num tamanho ideal para ele, que a gente fez um pedido uma vez, e a gente pediu realmente que viesse no plástico, como estava na transição, Sim. e fizemos a gente posicionou aquele plástico, tudo que estava no plástico, na embalagem de papel. Então, um negócio que usava 4 bandejas de plástico, a gente conseguiu colocar em 2 de papel. A gente economizou a metade das bandejas. Da bandeja. Fora o lacre que ele tinha, fora o tempo de colocação, fora a apresentação que não... Né, é verdade. Nem porque é mesmo, né, não tem como comparar. Às vezes pode parecer, porque o fulano está mais... aquela embalagem pode ser um pouco mais cara. Nem sempre. Nem sempre. Acertar o modelo certo, que ela pode sair mais econômica para você. É verdade.
e ainda vai lhe vender mais. Nessa cotação que eu fiz, eu cotei a de plástico e cotei a de vocês. Eu consegui o mesmo valor, Personalizada a tua embalagem, né? toda Lembrando, né? personalizada. Toda personalizada. Eu consegui o mesmo valor e só que lá eu vou ter que comprar o lacre. Uhum. Né? Então, tipo, ela já vai selada, a apresentação fica melhor. Então, às vezes, é só um detalhe que a gente não pensa no dia a Uhum. dia, na hora de fazer a E é composição do mais uma produto. operação, o lacre, né? É mais um fornecedor que você tem que comprar, é mais um estoque para administrar. Enfim, né? Tem vários fatores que atrapalham. Eu vou te perguntar, vou fazer uma provocação aqui, que eu lembrei que a gente conversou uma vez nos bastidores sobre a questão das operações, né? A gente entende que dentro da cozinha, o cliente ele tem que evitar o máximo de passadas. Então, se eu estou recebendo o pedido aqui, eu tenho que preparar do lado, já embalo, já despacho, tudo na mesma ordem. Se eu for atravessar uma loja toda para pegar um refrigerante, eu perco às vezes 1 minuto, 2 minutos, que faz toda a diferença na minha entrega. A parte de selar, existem algumas objeções dos clientes pelo processo de ter que selar, aquilo dali compromete, porque na minha visão de conhecer, eu não acho que seja tão diferente, mas eu sei que às vezes alguns clientes trazem isso. Já mata essa objeção agora para o público de casa. Boa pergunta. Levantou a bola, agora eu tenho que Faz o chutar. gol. A seladora, ela, no primeiro momento, ela sempre vai ser um empecilho para o operacional, porque toda mudança é difícil. A gente Gera sabe resistência. disso, gera resistência. Então você imagina o cara a vida toda está trabalhando, ele já sabe onde é que está a bandeja, como é que é o movimento. Sim, ele já é um automático ali no plástico, Sim. naquela bandejinha lá que ele tampa lá. Com a de papel, ele vai colocar ela na bandeja e vai selar por 4 a 12 segundos no máximo. Porque ninguém bota 12 segundos, até porque pode danificar até a embalagem, mas Sim. no máximo 12 segundos. E aí você tem uma embalagem segura que você, muitas vezes, dependendo do que seja, você nem precisaria da sacola, né? Você economizaria na sacola. E é um processo super rápido. Então, na operação em si, a gente tem casos, né, você tem, vou citar, não é cliente nosso hoje em dia, mas o Coco Bambu, por exemplo. Sim. O Coco Bambu, ele opera com essas bandejas seladas há muitos anos, É verdade. no Brasil todo, com volume que eu acho que talvez, não sei nem dizer assim para você, talvez seja o maior volume do Brasil. Sim. É um negócio absurdo. E ele roda em todas as embalagens, todas as lojas dele do Brasil todo desse jeito. Então, eles são muito rápidos na entrega, eles são muito. A produção deles do alimento em si é muito rápida, eles iam perder tempo com a embalagem? Não iam de jeito nenhum. É verdade. Então, assim, é um negócio que realmente requer um certo treinamento. A gente tem equipe que vai ao local, nosso vendedor muitas vezes participa disso. Eu já cheguei muitas vezes e me disponibilizo muitas vezes de ir para ajudar a pessoa a entender como é o uso. Depois que pegou, acertou a temperatura, o ritmo vai e as pessoas se acostumam e viram no automático. Então, Sim. assim, até falando essa história a gente tocou no assunto da seladora, interessante, porque assim, a gente não comercializa a máquina, a gente não vende a máquina. A gente tem um parceiro que a gente indica, você compra direto do fabricante, mas assim, a gente entende que o nosso negócio não é vender máquina. Sim. Então, eu preciso que o meu cliente ele esteja todo o tempo com a máquina dele funcionando. Então, a gente tem uma equipe interna de manutenção que eu forneço a manutenção caso precise de qualquer coisa, que é difícil legal. acontecer, mas a gente tem uma equipe que a gente não cobra por nada por isso. E os problemas que a gente já teve foi de uma operação, o cara fechou, esqueceu, colocou um fio e fechou lá na hora. Enfim, a gente trocou o cabo, uma manutenção, uma limpeza, alguma Salve coisa. quem puder. Salve quem puder. Mas Acontece em qualquer lugar, né? Em qualquer Não produto. tem, gente. Se eu tiver uma máquina de refrigerante, ela pode entupir. Exato. Então, assim, às vezes as pessoas, porque pode dar um problema. Não tem como. Não tem como. A manutenção dela é quase zero, assim. Realmente são operacionais que aconteceram já, mas todas as vezes a gente deu suporte para poder realmente sanar esse problema, né? Assim, o cliente não se sentir que vai ficar parado. E muitas vezes a gente fornece uma outra substituta para ele não parar. Sim. Porque ele poderia, vou pegar uma de plástico ali. Não, eu preciso que ele esteja operacional. Então a gente fornece normalmente, né, quando já substitui, né? substitui a necessidade e deixa aquele contato do cliente dele sempre ativo. Legal. Tem alguma outra objeção que você encontra assim que seria legal falar aqui para que conseguir esclarecer mais aí para a galera? Assim, ó, os pontos a gente citou, né, a questão da quantidade, que é uma das coisas que a gente já falou. Da máquina, ela é acessível, assim, o valor de uma máquina dessa é muito barato nos dias de hoje, né?
é algo em torno de R$ 3.500 uma máquina Sim. dessa, e parcela em até, se eu não me engano, 10 Eu vezes no pensei que fosse cartão. bem mais. É muito acessível. E você Muito passa até bom. em 10 vezes no cartão. Isso já está incluso 2 moldes, o frete e isso. Está incluso isso. Frete, Legal. molde. E o parcelamento, já, o mesmo valor parcelado. Sim. Assim, é acessível, né? Não é nenhum grande problema. E eu tenho certeza que quem tiver rodando com essas embalagens vai ter sucesso. A gente não teve nenhum caso de cliente que já alegou para a gente que estava tendo menos venda, porque Sim. por conta da embalagem, né, pode ter tido problema operacional, mas Sim. são casos, o Balcony também é cliente nosso, foi o nosso Legal. primeiro cliente, o Balcony. Legal. É incrível, ele chegou, deu uma estimativa de consumo no primeiro momento, que realmente nos primeiros meses ali que ele estava rodando, batia, mas ele teve uma evolução absurda no consumo dele. Tanto é que ele começou a aumentar cada vez mais o número de pedidos e a recorrência. Então, encurtou o tempo de pedido. Isso quer dizer que ele está vendendo muito mais no Sim, delivery. com E é uma certeza. receita que o restaurante continua operando, ele, né, tá rodando perfeito, mas o delivery dele está rodando bem como uma segunda loja, Sim. sem E precisar até fazer porque todo o investimento, né? e tem que ter esse olhar específico para o delivery, né? Não tem Claro. como. Como é que funciona a questão de distribuição hoje? Tipo, se eu tenho uma rede de lojas, tem um em Salvador, tem um em Recife, é um cara grande, você precisa distribuir. Tu centraliza isso, tu manda isso centralizado. Eu tô perguntando isso que eu tenho um pouco da veia de confecção do meu pai, ele fazia muito isso. Ele tinha que mandar para um local para de lá eles Distribui. distribuírem. Como é que vocês fazem hoje? É muito caso a caso. Assim, a gente tem um cliente em Natal. Esse cliente em Natal, a gente manda para o CD dele e ele distribui conforme a necessidade das lojas, que aí ele economiza realmente no frete. E, por exemplo, aqui em Fortaleza, quando é na região metropolitana de Fortaleza, a gente estoca o produto. A gente, na verdade, não é que a gente estoca, a gente dá a possibilidade de estocar, depende do cliente. A maioria das vezes eles precisam disso. Então, a gente estoca o produto e, de acordo, ou ele passa uma programação antes, que a gente já deixa as datas pré-programadas por semana. Então, eu quero receber uma caixa por semana. Uma caixa com, em média, 200 embalagens. A gente entrega em cada loja. Então, a gente faz uma rota, a gente precisa receber isso com antecedência para poder Legal, fazer essa distribuição. Então, eu sempre mantenho ele abastecido, sem gastar espaço dele, e de forma muito rápida, porque a gente legal. está pertinho, né? Então, assim, até na nossa mudança, foi estratégico o local. A gente poderia ter ido para um lugar um pouco mais afastado, Maracanã, uma Para coisa, poder para distribuir, ficar né? bom de distribuição. Então, a Muito gente é bom. um CD do nosso Legal. cliente. A gente se preocupa muito com isso. Legal. Vocês conseguem fazer um estoque lá? Eu acho que eu já tinha perguntado isso Faz o presencial. estoque. Fazer o estoque A gente todo faz o lá, estoque né? lá. Legal, muito legal. Quais são os maiores desafios, Felipe, que tu vê assim para o futuro da produção gráfica voltada para o delivery em si, assim, seja em escala, sustentabilidade, inovação, é a cultura? Qual é o maior desafio que você vê a médio e longo prazo? Assim, a gente, a indústria gráfica de forma geral, né, ainda mais quando eu falei da empresa lá do meu pai, passou por muita coisa já, né? 99 anos passou, você imaginar, né? Imagino, Guerra, não tinha tudo. internet, né? Então, ela sempre é colocada à prova. E a gente passou por um momento que, antes da pandemia, se dizia que o papel ia se acabar, né? A gente até foi um dos motivos que a gente começou a ficar procurando outras Preocupa. coisas, tal. E assim, quando a gente viu a embalagem sendo possível usar no alimento, no dia a dia, na recorrência, a gente enxergou aquilo como sendo realmente o novo momento da indústria gráfica. Então, assim, ano passado a gente foi para a maior feira de gráfica do mundo, que fica na Alemanha, e a gente teve a oportunidade de visitar tanto restaurantes na Alemanha, como supermercados na Alemanha, na França. Não tem para onde fugir. Todo mundo está migrando para o papel. Essa Sim, sustentabilidade, você vê os carros se mudando para poder cada vez serem mais sustentáveis, mais econômicos, ou elétrico, ou realmente com outros tipos de tecnologia, de hidrogênio, enfim, né? As coisas estão tudo para esse caminho. O alimento, as pessoas cada vez mais se preocupam com o descarte, se preocupam com a cultura
de fazer a reciclagem correta, de dar um destino certo, de se a empresa que você está comprando, se ela se preocupa com isso, né? Tem Sim, é muito isso, simpático, né? posicionamento, É tem um muito simpático posicionamento. você ser uma empresa responsável. Hoje todo mundo quer se conectar com Hoje tem o com selo empresas. ESG também, né? Então, Exatamente. assim, tem muita coisa. Então, assim, o que é que eu vejo? Eu vejo que é um caminho sem volta. As embalagens dos deliveries, de forma geral, elas não têm como não ser de papel. A Verdade. gente aqui no Nordeste, a gente ainda está muito no começo. Você vai para São Paulo, você pode pedir delivery de o que for. Pode ser pastel, pode ser É, mexicano, pode ser verdade. sushi, qualquer coisa. Tudo é papel É, já. Eles já estão muito na frente na questão da cultura do uso do papel, porque eles já entenderam. Então, assim, tudo é assim, né? Começa lá e vem o movimento para cá. Então, esse movimento está vindo. A gente tem visto realmente restaurantes cada vez mais preocupados com isso. A gente fica feliz com isso, independente se seja fabricado com a gente ou não, mas sim. o É a cultura, movimento o em movimento. si é É, muito importante por todos os motivos, né? De cuidado do meio ambiente. A gente até fez uma ação muito legal de limpeza de praia. Quando a gente fez, foi legal. incrível a quantidade de plástico que a gente viu no meio da praia, de cordas, enfim. Um projeto muito legal que a gente participou. Legal. Mas, enfim, assim, eu vejo realmente como sendo um crescimento sem volta. Assim, a gente passou um momento falando sobre a questão da comunicação na embalagem, e eu me lembrei agora que eu fui para uma palestra de um dos maiores desenvolvedores de embalagem que faz para grandes marcas no Brasil, chama-se professor Fábio Mestriner. Ele é fera, fera, fera. Ele já teve a oportunidade de vir algumas vezes aqui a Fortaleza e eu participei de algumas palestras dele. Tem Legal. uma das coisas que ele fala que é muito legal, que é você tem um produto que você tem 6 lados de comunicação. Porque a embalagem ela É tem 6 lados. A verdade. gente não se lembra disso. A gente só lembra muito da tampa ou muito da frente. Mas você consegue colocar uma informação nutricional, você consegue colocar a propaganda, né, que a gente estava falando de um produto diferente que você está lançando. Você consegue fazer uma conexão. A Coca-Cola, né, faz Faz muito. a questão da personalização. Você pode personalizar com o nome de pessoas a embalagem e gera Exatamente. conexão. Então, enfim, né, essa personalização eu não vejo como realmente não ser o caminho da indústria gráfica cada vez mais forte. Legal, muito bom mesmo. Felipe, tem alguma coisa que você queria ter falado e que eu não perguntei? Não que a gente não vá ter outros momentos, né? Porque eu já tô aqui com a ideia para a gente fazer uma série aí de um monte de gente vindo aqui falar de embalagem. E aí a gente faz isso em parceria, vamos fazer esse quadro. Mas tem alguma coisa que você queria falar, Joyce? Eu acho que eu queria falar um pouco mais sobre isso. Tem algo que você queria? Não, assim, Joyce, eu acho que a gente precisa realmente entender o movimento que está acontecendo, né? Os donos dos restaurantes têm que entender que ele não é só a embalagem, né, que vai fazer ele vender. Você, mais do que eu, sabe falar Verdade. isso, né? Eu participo também muito de treinamentos sobre delivery, que em tese não teria nada a ver, porque eu não sou dono de restaurante, mas eu faço questão de participar Para para entender. entender a cabeça do dono do restaurante, o que é que ele tem de dor, o que é que ele precisa para fazer. A gente sabe que são vários pilares para poder fazer o negócio girar. Desde, você falou do ciclo do consumo, mas eu me Sim. lembrei do motoqueiro, né? É a apresentação É, do motoqueiro. Ele tá, né, bem aparentado, comunicativo, educado. Tudo faz parte da experiência. Você falou também do Pedro dos Asilados. sim, Pedrinho. Ele toma cuidado no mínimo detalhe, É, né? eles Então, são assim, muito é cuidadosos. incrível. Então, assim, quando a gente fala na embalagem, tem muito a ver com a cultura do restaurante que ele está passando, que ele está transmitindo. E eu acho que quando a gente sabe se vender, né, porque é uma forma de se vender, com certeza a gente vai ter resultado, né? Então, tem que entender que a embalagem, ela não é, vou botar a embalagem bonitinha porque eu acho que vai ficar mais legal. Não, aquilo é estratégico, de fato faz parte do seu negócio. É verdade. Você tem que ter uma embalagem, não é bonitinha, ela tem que ser a mais linda do É, mercado. é. Ela tem que ser Você já me mostrou a sua embalagem, por sinal que eu achei lindíssima, né? Pronto, vai ficar linda aquela embalagem. Vai ficar, não, já Já está, né? está. Já está, muito linda. E é instagramável também, né? A parada do É. instagramável, a pessoa chega, putz, que embalagem, vou As bater pessoas uma foto, vou postar. postam, elas querem participar do Tem isso, a negócio, gente não né? falou, mas tem muito isso. Assim, as pessoas têm que se preocupar cada vez mais o que é que está sendo instagramável, né? A mensagem que você está passando, né? Porque você Exatamente. pode colocar frases de impacto, né? Que, enfim, Você botou uma frasezinha, o clique, putz, falou comigo, pá,
gostou, então a marca está ali, está movimentando. Isso é muito importante. Felipe, quero te agradecer muito. Quero deixar um recado aqui, inclusive, para o pessoal de casa, que o Felipe vai estar com a gente. De 30 e 31 de maio estaremos fazendo a imersão Scala Food em Alphaville, junto com Careca, João Kepler, conteúdos riquíssimos, marketing, gestão, delivery, tudo que o cliente precisa, o restaurante precisa para rampar as vendas, para movimentar. E vai ser um momento muito legal e de troca, de conhecimento, de estar ali no meio. Pedro do Asilados vai palestrar lá com a gente. Quem sabe daqui para lá um te arrasto, né? Só fera. Quero convidar você, então já sintam-se convidados. Você vai estar lá com a gente, vai ser muito legal. Tem que dizer onde é, que não falou. Alphaville, São Paulo. Não é coisa pouca, não, é coisa grande. Com o João Kepler, que vai ter um conteúdo riquíssimo, então vai ser muito legal. É um momento. Lembrando, né, que vai ser logo depois da FISPAL, né? Exatamente. Então... Olha, ele tá me ajudando, tá demais. Vou contratar ele para fazer. A FISPAL ela é do dia 25 ao dia 30. A gente vai fazer 30 e 31 exatamente porque as pessoas não vão todos os dias e a gente pega ali, você pega uma passagem só, já vive esse momento. Alphaville é maravilhoso, é onde funciona muita coisa, muita conexão é gerada lá. Acabei de chegar de lá, então aconselho todo mundo a estar presente nesse evento. É limitado a vaga, a gente não vai conseguir abrir para muito, você acha que 130, se eu não me engano, no máximo a gente vai conseguir colocar para poder ser confortável, ser legal, e vocês vão estar lá com a gente. Estaremos lá. Trabalhando a experiência, né? Com certeza. Eu queria lhe agradecer pelo convite mais uma vez. Assim, eu até brinquei no comecinho, rapaz, se deixar eu falar, eu fico aqui o dia todo falando, porque a gente falando do que gosta, do que a gente acredita, é muito mais fácil. A gente não combinou nada do que falar, mas a gente vai conversando e as coisas vão acontecendo. Então, assim, obrigado mais uma vez. O que eu puder, estou à disposição, se você precisar. Quero voltar aqui, realmente fazer várias... outros episódios. Vou trazer alguns parceiros para mostrar a usabilidade, dar algumas dicas, porque é importante essa troca, né? Com certeza. Tem muita gente boa, né? Muita gente boa. E mostrar o que aconteceu, né? Que realmente mudou o negócio. Enfim, então estaremos lá. Esse evento aí a gente não pode perder. Desde quando você me comentou que ia ter, eu disse, poxa, o negócio é pancada. Então estaremos lá. Pode contar com a gente. Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe. Fiquem aí ligados, pessoal. Quem não segue ainda, já se inscreve aqui. Eu nem sei como é que eu tô. Tá tão assim, se inscreve no canal pra ficar legal. Pra cima. Arrasta pra cima, vai de arrasta. Matheus, vai de arrasta. Vai de arrasta, segue a gente. Fica ligado que tem muito conteúdo massa pra vocês aí de casa. Valeu. Valeu.